Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que nós vamos trazer aqui hoje é fruto das elucubrações, das conclusões, das observações que nós fizemos a partir dos estudos que nos foram permitidos fazer pela espiritualidade através da intuição. Então, nada mais é do que um ponto de vista. E eu espero que vocês assim também o compreendam e fica o convite para que cada um possa também fazer as suas pesquisas e chegar às suas conclusões. Mas, só lembrando, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, no IBIS, em Vila Velha, no Espírito Santo, NEP componente do movimento NEP Brasil. E dando sequência ao nosso estudo da primeira epístola de Pedro, nós estamos no capítulo 1, versículo 19, mas lembrando do versículo 18, onde, segundo a Bíblia de Literal Texto e Tradução, nós lemos da seguinte forma: tendo sabido que não com coisas corruptíveis, ou seja, com prata ou com ouro, fostes resgatados para fora da vossa vã conversação e maneira de viver, a qual vos foi entregue pelos vossos pais. Ou seja, Pedro fazendo alusão de que nós não fomos resgatados para as coisas do mundo e nem pelas coisas do mundo, e muito menos pela tradição antiga que veio ser renovada por Jesus. Então, a partir desse raciocínio, nós vamos até o versículo 19, onde, segundo a Bíblia de Literal Texto e Tradução, nós lemos da seguinte forma: mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas ou falhas e incontaminado, o sangue de o Cristo. Já na Bíblia de Jerusalém, nós vamos ver o mesmo versículo da seguinte forma: mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Na Bíblia Sagrada, Almeida Revista e Corrigida, de 1969, nós lemos da seguinte forma: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E na Bíblia King James atualizada, lemos da seguinte forma: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Lembrando, segundo o comentário do nosso querido Norman Russell Champlin, lá disponível no site da NEP, lá na ferramenta NEP Search, no site da NEP Search, ele vai comentar esse versículo da seguinte forma, lembrando que um cordeiro sem defeito e sem mácula era o cordeiro ceder, o cordeiro oferecido na Páscoa e também em outras ocasiões culturais festivas dos judeus. Como a gente pode observar, ele cita, dentre outros, essas duas referências, como se fala lá em João 1:29, o próprio João Batista, quando vê Jesus passando as margens do lago de Genezaré, fala com todos os discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como está lá explicado em Êxodo 12:15, explicando como seria a primeira festividade pascal, ele fala que tem que ser um cordeiro ou um cabrito sem mácula nenhuma, completamente perfeito, como foi pedido por Deus a Moisés na passagem, no Pessat, na primeira Páscoa. Também lembrando que lá em Isaías 53:7, ele fala desse cordeiro, o cordeiro de Deus, o cordeiro que seria imolado. Ele fala sobre o cordeiro na figura do Messias, onde ele diz o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Referência de Isaías ao Cordeiro de Deus, ao Messias, que seria o Messias Cordeiro, Messias que seria imolado, o Messias, a figura do Messias sofredor. Se a gente for pegar o verbete Cordeiro de Deus, também lá no site da NEP Search, na ferramenta disponibilizada como dicionário, no dicionário de Jesus e Evangelhos, a gente vai ver que, como a gente acabou de dizer, só reiterando e reforçando, ele faz alusão, esse cordeiro ao qual Pedro se refere, na figura de Cristo, de Jesus, enquanto Messias esperado, ele faz alusão ao primeiro cordeiro da primeira Páscoa. Como, só relembrando, Moisés foi orientado a que se imolassem, primeiro se servasse cordeiros de 1 ano de idade, machos,
sem nenhuma mácula, totalmente perfeito, sem nenhum defeito. Toda a comunidade servasse esses cordeiros e, na data prevista, sacrificasse, o sangue fosse espargido, fosse lançado, fosse borrifado nos umbrais da casa, porque as casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro não seriam visitadas pelo anjo aniquilador, que visitou, então, todos os outros gentios, ceifando as vidas de seus primogênitos. E isso se tornou, na cultura judaica, principalmente no Antigo Testamento, um símbolo de expiação, um símbolo de que você passaria pelas suas provações em prol de uma melhoria, em prol do aprimoramento. E tanto no Velho Testamento, principalmente na figura dos profetas, quanto no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus é um símbolo messiânico, obviamente, um símbolo que é ligado ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu acredito que vocês vão concordar comigo que as duas palavras que me chamam mais atenção nesse versículo, tirando o verbete Cordeiro de Deus, que foi explicado minimamente, né, até agora, eu acredito que vocês vão concordar comigo que as palavras que são mais interessantes e ressoam melhor ao ouvido são imaculado e incontaminado. As características desse cordeiro, né? Sem mácula, sem mancha, sem falhas e sem defeito algum. Fazendo um estudo prospectivo de palavras, usando como referência o site da Bible Hub, lá no dicionário de Strong's e de Tyre, disponibilizado por esse site, a gente vai ver que sem mancha, né, imaculado, vem do grego amomos, que é um adjetivo, que é a junção da partícula a, enquanto partícula negativa, mais a partícula momos, que quer dizer, propriamente, literalmente, mancha. Então, amomos quer dizer propriamente imaculado, sem mancha. Mas pode ser usado como também no sentido de sem falha, sem defeito e até mesmo sem culpa. Já a palavra aspilos, também adjetivo, vem da mesma partícula negativa a e do verbete da partícula, perdão, spilos, que também quer dizer mancha. E ele também quer dizer propriamente imaculado e sem mancha. Só que ele tem um uso um pouco diferenciado da outra palavra grega, momos. Ele quer dizer impecável e irrepreensível, portanto, é totalmente aceitável. Impecável e irrepreensível, portanto, totalmente aceitável. Então, para você ser totalmente aceitável dentro da lógica do Cordeiro de Deus, e há exemplos, já que Jesus é o nosso melhor guia e modelo, concordem comigo que você precisa ser impecável e irrepreensível, segundo o léxico grego de Tyre. Para você ser impecável, então, segundo a lógica das duas palavras que a gente está estudando, você tem que ser sem falha, sem defeito. Mas, para ser irrepreensível, você não pode ter culpa, né? A culpa é o sentimento que nasce quando você é repreendido. Então, para você ser irrepreensível, você não pode ter culpa. Para ser impecável, sem falha e sem defeito nenhum. Mas para ser irrepreensível, sem culpa. Eu acredito que vocês também vão concordar comigo que para ser impecável, não tem como. Nós somos ainda espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. Então, se tem algo que nós temos e fazemos muito bem, é sermos ainda defeituosos, limitados e falhos. Agora, deixaremos de ser irrepreensíveis? Provavelmente não, mas nós temos como trabalhar a nossa culpa. João, você está propondo que a gente consegue viver no planeta Terra, esse belíssimo planeta de provas e expiações, totalmente sem culpa? Totalmente sem culpa, eu não vou ter a pretensão de dizer não. Mas nós podemos trabalhar a culpa e, no final desse argumento dessa noite, eu espero que todos concordem comigo também, que a culpa é, talvez, junto com o medo, os dois maiores vilões representantes da ignorância da lei divina, os quais a gente tem que combater ferrenhamente. Puxando um pouco a sardinha para a minha brasa, ou a brasa para a minha sardinha, a gente sabe, depois de ler um pouco da obra freudiana, e de uma maneira quase que infantilmente resumida, e muito sintética, muito tosca, mas muito fácil, didática, que a culpa é o mal-estar que sentimos ao perceber o mal-estar que causamos. A culpa é o que se sente quando você percebe que você faz mal, ou que você é artífice da manifestação da ignorância divina. Nada que a gente já não soubesse, né? Porque se você falar em Provérbios, você vai ler em Provérbios 29,
a seguinte alegação de Salomão: quem pode dizer o meu coração está puro ou eu estou isento de pecado, isento de mancha ou de mácula? Quem faz essa declaração, obviamente, é uma pessoa que já percebeu o mal que causa, o mal-estar que causa, ou a aplicabilidade da ignorância divina da qual ele é ferramenta, e está declarando não ser puro, não ser isento de mácula, e, obviamente, intrínseco nisso está uma noção de culpabilidade. Ou, se a gente quiser pegar o exemplo de Paulo, quando ele fala lá aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, quando ele fala sobre a luta da carne com o espírito, Paulo diz aquela célebre frase: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não faço o bem que eu quero, o bem que eu já sei, o bem que o Evangelho já me ensinou. Mas o mal que eu não quero, por também saber que eu não devo praticar, esse eu faço. Essa frase, um tanto enigmática, como são as melhores frases de Paulo, recebe uma explicaçãozinha bem interessante numa obra de André Luiz, na verdade, uma obra mista, chamada Estude Viva, onde André Luiz, na sua página do capítulo 35, titulado Golpes Duplos, ele começa dizendo o seguinte, e é o que eu vou trazer, uma das lições que a gente vai trazer para esta noite. Quantos de nós, começa André Luiz perguntando, porém, estaremos livres de remorso pelos danos indiretos que tenhamos causado? Os danos indiretos, ou seja, o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, e às vezes nem sei, esse eu faço. E André Luiz convida a gente para refletir sobre isso. Você já parou para pensar quais são os danos indiretos que você pode ter causado? João, mas como pode um dano ser indireto? Tudo bem, André Luiz vai explicar, mas eu já vou dar uma prévia. Imagine o seguinte, um exemplo que eu gosto muito de usar. Quase todo mundo que a gente conhece quer ter um Xiaomi, né? Aquele celular maravilhoso fabricado na China. Mas não são todos que sabem que esse celular, muitas das vezes, é fabricado. As peças, né, os insumos desse celular são fabricados com trabalho infantil, quase que escravo. Né? Mesmo que isso seja parcialmente verdade, o que eu duvido, porque é uma prática comum, segundo a gente sabe, né? Inclusive culturalmente aceitável, e a gente não está aqui para julgar isso, mas isso também causa um dano direto. Cada lixo que você produz, cada coisa que você come, se você não consegue manejar o lixo de maneira correta, mesmo sendo orgânico, né? Porque não tem como jogar o lixo para fora. Né? Lá fora é o planeta todo. Cada lixo que a gente produz, ele é um dano indireto, mesmo que mínimo e sem a intenção de causá-lo. Mas concordem comigo, nossos atos, principalmente, e repito, por sermos espíritos ainda imperfeitos habitantes desse belíssimo planeta de provas e expiações, cada ato nosso, ele não pode ser isento de uma parcela, de uma manifestação, mesmo que ínfima, né, em uma fração ínfima de expressão da ignorância da lei divina. Então, não há ato no planeta de provas e expiações que possa ser plenamente isento de maldade, digamos assim, maldade enquanto ignorância da lei divina. E André Luiz continua o seu argumento dizendo o seguinte: cada um de nós permanece no lugar exato a fim de realizar o melhor que pode. Mesmo causando esses danos indiretos, mesmo sendo portadores, e é necessário que assim seja, na lógica de um planeta de provas e expiações, mesmo causando esses danos indiretos, que André Luiz nos chama a atenção, a gente está sempre no lugar que a gente tem que estar. A gente pediu, segundo Emmanuel, a gente implorou para estar aqui, e, obviamente, se nos foi dado essa chance, nós estamos no lugar exato, sendo conclamados a fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem e aquilo que a gente entende. E André Luiz continua dizendo, efetivamente, somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer, sempre que dispomos de recursos para fazê-lo. Ou seja, se você tem recurso e não faz, você também é responsável. Se você não faz diretamente, você também é responsável. Questão do Livro dos Espíritos, para você atingir a felicidade futura e já ir progredindo já na vida, é necessário só não fazer o mal? O Livro da Verdade é taxativo. Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque você vai ser cobrado pelo desdobramento da sua negligência. Ou seja, você vai ser cobrado pelos desdobramentos negativos do bem que você deixou de fazer, porque você podia ter feito. Então, é necessário, nesse conclame de André Luiz também, que nós aprendamos e reflitamos sobre como fazer o bem no limite das nossas forças, porque seremos cobrados, tanto pelo mal que praticamos, quanto pelo bem que deixamos de praticar. E ao lado das culpas que trazemos por ofensas declaradas ou por omissões,
em serviço, temos ainda as que nascem dos golpes duplos. Título da lição, que desferimos. Quais são os golpes duplos, segundo André Luiz? E sobre aqueles sobre os quais a gente raramente medita. Aqueles golpes duplos são o mal que causamos aos outros, depois de causá-los a nós mesmos. Ou seja, André Luiz, nessa lição, faz um exemplo muito interessante. Você pode até não ter uma maledicência direta com a pessoa, mas uma pessoa que te procura e você está demasiado, vamos dizer assim, demasiadamente insatisfeito, desanimado, tristonho, e falta, às vezes, com uma palavra de otimismo, ou até mesmo sua tristeza, o silêncio da sua tristeza, influencia a pessoa. André Luiz fala sobre os maus hábitos e os pensamentos mal cultivados na nossa esfera mental, que podem não causar dano direto pela nossa ação de maledicência e de ignorância da lei divina. Mas o fato único e exclusivo de estarmos vibrando nessas faixas negativas ou inferiores de pensamento já contaminam e atrapalham o cerne, ou, no caso, o ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, André Luiz fala que o principal mal que nós praticamos sem nem saber, né, o mal que eu não quero, é o mal que começa em nós, o mal quando a gente expressa a ignorância divina em nós mesmos. No desânimo, na ignorância, no desânimo, na tristeza, na desesperança, no desajuste emocional de qualquer forma. Esse que nós aplicamos primeiro em nós, também é um dano que nós seremos cobrados por fazer aos nossos irmãos que nos circundam. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem uma lição 22, intitulada Culpa. Deverzinho de casa para todos, aconselho, sugiro fortemente que, ao terminar o nosso estudo, cada um vá lá, pegue o seu Pensamento e Vida e leia essa lição. Lição fantástica que Emmanuel nos dá, ensinando como e por que nós devemos lidar com um pouco mais de pulso forte, seriedade e frequência com as nossas culpas. E ele começa dizendo o seguinte: a noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, ou seja, a culpa e todos os seus desdobramentos, vai agir direta e indiretamente, ou seja, agir com seus reflexos incessantemente sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Ou seja, o hábito de nós ressoarmos ou ruminarmos a culpa em forma de remorso é um ato egoísta. Assim como ruminar a dor em forma de sofrimento é atrasar o aprendizado, você ruminar a culpa em forma de remorso vai fazer com que seu corpo e sua alma permaneçam adoentados. Impede que você prossiga no aprimoramento, no burilamento íntimo. E Emmanuel chama a atenção para isso. Você ficar ruminando a culpa e o remorso, você vai adoecer. E ele segue dizendo: cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível. Ou seja, em vez de ruminar a culpa, em vez de ruminar o remorso, nos coloquemos um pouco mais humildes sobre a visão do erro cometido. Lembra que André Luiz falou? Nós estamos exatamente onde precisamos estar, fazendo o melhor que a gente pode com aquilo que nos é dado, aquilo que nós já angariamos do nosso patrimônio moral. Então, em vez de ficar ruminando, Emmanuel chama a gente para um novo patamar. Admita, somos espíritos em aprimoramento, espíritos extremamente falhos, imperfeitos, nesse belo planeta de provas e expiações. Então, mesmo que nós façamos, tem o menor intuito, que saibamos ter a humildade de entender. Eu não tinha como fazer diferente, porque eu fui impelido pela minha própria ignorância a fazer dessa forma. Então, vamos ter um pouco mais de humildade. Esse é o chamamento de Emmanuel. Para que o reajustamento, tanto quanto seja tão rapidamente, tão imediatamente seja possível, a gente não atrasá-lo também. O reajustamento, principalmente, do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos ingresso inquietante nas escolas das longas reparações. Tá? O desequilíbrio primeiro do nosso corpo e da nossa alma, para depois, logicamente, a gente nos reajustarmos com os nossos irmãos, ou com o nosso irmão que a gente cometeu o erro, fazendo assim o que o próprio Mestre nos ensina lá no Sermão do Monte, Mateus 5:25. Ser benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Ou seja, para que você não seja julgado, executado e fique, né, nessa prisão que é a ruminação da dor em forma de sofrimento ou a ruminação
da culpa em forma de remorso. Então, seja benevolente depressa no caminho. Benevolente depressa. E aí você pode estar se perguntando, e eu espero que você esteja se perguntando, mas, João, como nós vamos fazer isso? Então, a resposta vem lá do livro Nós, um livro que eu confesso não ter tido muito contato, não me lembro de ter tido contato com ele antes, mas é um livro de Emmanuel. E lá no seu capítulo 11 tem uma lição intitulada Culpa, Caridade e Livre-Arbítrio, onde Emmanuel consegue nos trazer conceitos bem práticos de como sermos benevolentes depressa com o nosso irmão. Ele começa dizendo, a culpa é descida, mas a caridade é sorregimento. Pelo erro no mal, enreda-se o homem no labirinto da dor, e pelo esforço no bem, liberta-se para a vitória a que se destina. A culpa é descida. É necessário que tenhamos culpa, porque a culpa é o início do processo de arrependimento. E quando nós lemos sobre o Código Penal da Vida Futura, lá em Céu e Inferno, a gente aprende com Kardec, e a doutrina dos espíritos, obviamente, que para nós apagarmos todo traço de erro, qualquer que seja o resquício de ignorância da lei divina que nós tenhamos imprimido, impresso no mundo à nossa volta, é necessário que a gente se arrependa, expie a falta que a gente cometeu, aprenda com essa falta e restaure o bem que nós retiramos com essa falta. Então, Emmanuel começa nos lembrando, a culpa é descida, mas a caridade é sorrimento. A caridade de Deus para com você, na chance desse sorrimento, é a caridade que você vai praticar com você e com o próximo. Benevolência para a sua ignorância, indulgência para as suas faltas, e perdão a você mesmo pela ofensa que você está fazendo. O auto-perdão é o início do auto-amor. Então, é uma caridade que começa em nós mesmos. Porque, pelo erro no mal, a gente vai ser... a consequência direta, expiatória disso, é a dor. E aí a gente escolhe. Você acolhe a dor e aprende com ela, ou você rumina essa dor em ato egoísta e infantil, imaturo emocionalmente, em forma de sofrimento, atrasando esse aprendizado que vai te levar a se esforçar cada vez mais no bem e vai nos libertar para essa vitória, a que todos nós estamos destinados. O destino de cada espírito, enquanto princípio inteligente do universo, é almejar o amor eterno do Pai. O nosso destino é sermos felizes. E Emmanuel continua o seu raciocínio da seguinte forma: somos senhores na resolução, a nossa vontade é imperativa. Mesmo com a nuvem de testemunhas que paira sobre nós, conforme Paulo nos diz, mesmo com toda a influência do mundo espiritual, e o Livro dos Espíritos nos diz que muitas das vezes são eles que se nos governam, a influência deles é muito maior, a gente precisa admitir que dentro da lógica do livre-arbítrio, a martelada final, né, a execução da vontade é nossa. Podemos sim ser influenciados, mas a execução, a resolução é nossa. Nós somos senhores dessa resolução. A palavra final é nossa. Mas, sendo senhores da nossa resolução, enquanto livre-arbítrio, somos livres para poder escolher e agir. Mas somos arbitrários, temos que respeitar a lei, somos escravos das consequências dos nossos atos. A isso chamamos de expiação. Compreendamos-nos, diz Emmanuel, então, mutuamente. Saibamos, eu sou um espírito perfeito, você é um espírito imperfeito. Não criemos expectativas além do que nós mesmos podemos ofertar. Por que espera tanto do irmão se você é o primeiro a não conseguir realizar aquilo que você está esperando? Pois tudo aquilo que você quer que o homem vos faça, os homens vos façam, faz tu primeiro a eles, Mateus 7. Compreendamos-nos mutuamente, principalmente nas nossas fraquezas e nas nossas imperfeições, para que assim a gente consiga nos amar. E, amando-nos mutuamente, a gente consegue mobilizar melhor a nossa noção de livre-arbítrio na criação de um futuro melhor. Entendendo que meu irmão é imperfeito, e ele me aceita imperfeito, e eu aceito ele imperfeito. E aquém das nossas imperfeições, nós trabalhamos juntos na sublime lei de cooperação para construir um planeta melhor, a gente vai usar o nosso livre-arbítrio para construir esse futuro melhor que Emmanuel fala. E Emmanuel começa a concluir dizendo, estendendo os braços fraternos uns aos outros, perceberemos que só o amor bem dividido pode multiplicar a felicidade. E para o amor ser bem dividido, ele tem que ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar
todas as ofensas. O amor dividido requer caridade, e caridade é benevolência, indulgência e perdão. Assim, dividindo o amor, sabendo que eu sou imperfeito, você é imperfeito, e dentro das nossas imperfeições, mesmo assim, somos imensamente amados por Deus, e também podemos nos ajudar mutuamente para construir, para operar melhor a obra de Deus, seremos todos mais felizes. E aí Emmanuel diz, não nos detenhamos na culpa, usemos a caridade recíproca e com a liberdade relativa que nós dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado amanhã. Caridade mútua, cooperação, entendimento. Ou, nas palavras sublimes do nosso mentor e paraninfo Pedro, a sua primeira carta, lá no capítulo 8, no capítulo 4, versículo 8, a frase conhecida por todos, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí? Agora eu deixo com vocês. O que você aprendeu com Jesus hoje? Bem-vinda, Márcia, Gabriela, Paulinho. Agora é com vocês, queridos. Vou começar. Vai, Josemar, por favor. É interessante estudar sobre a culpa, como diz o outro, né? A pessoa que eu estava conversando agora, antes da reunião, que até atrasei um pouco, era exatamente sobre a culpa. E culpa é uma coisa que ninguém merece carregar. Ninguém. Não nos ajuda em nada, em nada. Quando a gente descobre isso, as coisas ficam mais fáceis. Não porque não devamos arrepender do que nós fazemos, mas que a gente, então, gaste energia nesse sorrimento que Emmanuel falou aí. Ao invés de carregar a culpa, vamos tentar mudar a situação, então. Já que eu errei aqui, e eu sei que eu estava errada, então aqui eu não posso errar mais. Eu acho que o sentido da culpa é esse. É arrepender e ali você não cair naquela pedra, você não vai tropeçar mais. A ideia é essa. E aprender o auto-perdão também, para mim, foi muito difícil. Mas quando eu aprendi que a caridade começa comigo, que da mesma forma que eu posso perdoar o irmão, eu posso me perdoar e seguir em frente, a vida ficou bem mais simples e bem mais fácil. Então, não carregar a culpa e ter o auto-perdão usando essas situações, né, como soerguimento e como caridade para seguir em frente, eu acho que nos alivia muito o fardo e nos faz evoluir com uma rapidez maior. Concordo plenamente, assim, lembrando daquela frase que você disse no estudo passado, que um amigo seu que falou, né? Eu vou tropeçar mesmo, eu estou no planeta de provas e expiações. Se não fosse para tropeçar, eu já estaria em Sírios, né? Lá junto com o filme. Mas isso realmente, né? Isso realmente não nos exime dessa responsabilidade que você trouxe. E eu achei muito legal na sua fala a questão do auto-perdão, né? O arrepender-se legitimamente tem que perpassar o auto-perdão. Senão fica aquele arrependimento como obrigação de prestar algum tipo de, sei lá, estou prestando conta, dando algum tipo de satisfação. Porque para você conseguir ter o arrependimento legítimo, penso eu, que você precisa primeiro se auto-perdoar, você precisa entender, errei sim, admito. Errei por causa disso. Posso até ter tropeçado numa pedra que eu prometi nunca mais tropeçar e nem imaginava que tropeçaria de novo. Talvez isso torne até a culpa maior. Mas saber, errei. E agora? Tudo bem, errei. Né? Fazer igual Davi fazia. Né? Eu adoro o exemplo de Davi para essas coisas. Davi cometia as maiores atrocidades à lei divina, quando ele se pegava, quando a consciência pesava, ele chorava, se rasgava, deixava a barba crescer, deixava de comer, compunha seus salmos, cantava para o Senhor e dizia, Senhor, eu entendo, eu errei, eu sou culpado, seja feita a sua vontade, e que isso recaia sobre mim segundo a sua lei. E ele tinha essa coragem. E interessante, eu gosto sempre de lembrar, por que Davi tinha tanta coragem de poder falar diretamente para Deus? Eu sei que eu errei, eu sei que o Senhor vai me castigar. Lembrando que castigo
né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas era a visão da época. Nada mais que a justiça divina fazendo com que você sofra as consequências dos seus atos. Mas Davi falava, eu sei que você vai me castigar, e eu estou pronto para isso. Eu estou pronto, pode me castigar. Por que Davi tinha tanta coragem? Por uma coisa que a gente já estudou aqui, já foi falado. Davi nunca teve dúvida, sequer, um traço, uma migalha, uma resma de dúvida de que ele era imensamente amado por Deus. E se você acreditar, parcialmente que seja, nessa crença de Davi, mesmo que você não consiga almejar o tamanho do amor que Davi tinha certeza que Deus tinha por ele, mesmo que você almeje parcialmente, concorde comigo, fica muito mais fácil a gente se auto-perdoar. E como a Ilcimar falou brilhantemente, perdoar é perdonare. Prefixo per é máximo. Sufixo donare do latim, doação, dar, me livrar, tirar de mim. Então, perdonare, perdoar, é tirar o máximo de mim. Tirar o máximo dessa dor, tirar o máximo dessa culpa, tirar o máximo desse remorso. Tirar a carga, juntar para si o fardo leve e suave, tirar o fardo pesado, para seguir em frente. Essa percepção da Elcimar, valeu o estudo, a gente podia terminar por aqui, porque isso resume tudo o que pode ser falado nessa noite. Perdoar a si é libertar-se de todo dano, todo peso desnecessário para a gente seguir em frente. Muito obrigado, Elcimar. Obrigado mesmo. Gratidão. Obrigado não, porque a gente não é obrigado a nada. Muita, 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 muita gratidão pela sua percepção. Valeu demais. Quem mais gostaria de falar? Paulinho, meu irmão. Oi, João. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Eu estava aqui refletindo, né? A gente é orientado sempre nos momentos de dificuldade, aí pela doutrina, a gente orar, abrir um livro, naquele momento que você encontra aflição, para você ler, né, um livro espírita, para você refletir em cima da lição, porque sempre nos traz a orientação para aquele momento. Lembrando que ontem eu até... Os problemas, né, de relacionamento, principalmente marido e mulher, tem algumas questões que está claro para a gente, né, como você deveria agir diante de uma situação adversa, o que a doutrina nos orienta. Mas, às vezes, a gente ainda insiste, né, pelo orgulho, pela vaidade, porque não é de uma hora para outra que nós vamos retirar esses malefícios ocasionados pelo orgulho, pelo egoísmo. Não é? É uma luta constante. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Jesus fala para a gente perdoar os inimigos. Seria mais fácil a gente ser castigado por aquilo que a gente faz. Eu fiz, recebi o castigo, e depois do castigo acabou. Mas não. A proposta do Evangelho é o quê? É reatar, refazer. E esse refazer é ali que quando a lição nos traz assim, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. E Paulo nos fala, o bem que eu quero, eu não consigo fazer ainda. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque a forma da gente saber se nós estamos agindo no bem é a experiência. E a pedagogia divina, né, nos dá essa oportunidade. Nós estamos no lar, né, com os afetos e os desafetos. Quando nós temos os desafetos, dói um pouquinho, né? Às vezes você tem uma forma de pensar, o outro já não tem. A gente está focado no Evangelho, às vezes o outro não está, não tem essa maturidade.
E aí a pergunta, como diz o Haroldo Dutra, você quer ser feliz ou você quer salvar o seu relacionamento? Então, eu sempre penso nisso. Não é que a gente tem que concordar com os erros, mas para você, pelo menos, entender esse processo, que o outro não está entendendo o que você entende hoje de doutrina espírita, então é preferível você ser feliz. Cada um age de acordo com o seu grau de evolução. Se o outro não alcançou, não é problema meu. Se eu faço algo, né, que vai ferir o outro, eu fiz, o que eu tenho em mim, assim, eu fiz, tá? Já está feito. O que eu tenho que fazer agora? O melhor era a vigilância, não deixar acontecer. Se eu ficar nessa questão da culpa, eu vou sofrer, eu não vou chegar a nada. Então, é tentar refazer. E lá na frente a gente conserta. Eu sempre tenho agido assim. Né? Vou me tornar responsável? Vou me tornar responsável. Mas eu estou no crescimento, eu estou numa melhoria. Eu não faço algumas coisas porque eu já consigo e vou lá e erro. Não, eu não estou conseguindo, mas eu me esforço. Acho que o importante é isso. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas tem uma vírgula que diz, pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências. Acho que é assim que a gente tem que agir. Penso eu, não sei se estou indo pelo caminho certo. Perfeito, está. Sim, com certeza está. Com certeza está. E aqui a Gabriela colocou no chat para a gente, do Justiça Divina, a fala de Emmanuel. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Olha que legal. Vem de encontro também com a fala da Elcimar e a sua, Paulinho. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção. O Pai nunca fecha a porta ao seu filho. O serviço do bem está sempre aberto. Né? A gente pode fazer o bem a qualquer lugar, de qualquer forma que nós já consigamos fazer. E a gente pode abraçar, segundo Emmanuel, na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate, reajuste, burilamento e ascensão. Então, mais do que um ato egoístico, na minha opinião, e aí eu puxo de novo a brasa para a minha sardinha, enquanto psicanalista, mais do que um ato egoístico, a culpa é um ato de ingratidão. Ingratidão para com quem? Para com você. Você se sente culpado, você partiu do princípio de que você seria perfeito o suficiente para realizar aquilo de forma a contento. Ou seja, você criou uma expectativa acima do que você daria conta. Mas, João, então a gente não tem que se sentir culpado? Não. Lembra lá da fala inicial, do resumo dos conceitos de Freud sobre culpa? Culpa é o mal-estar que nós sentimos quando nós percebemos o mal-estar que nós causamos. Então, é necessário que você tenha culpa, você tenha remorso, senão não tem retratação, senão não tem arrependimento, senão você não starta, não dá início ao processo da retratação dos erros, do reajuste com a lei divina. Mas a ruminação da culpa, sim, é um ato de ingratidão. Por quê? Palavras de Emmanuel, como disse Paulinho, como disse Elcimar, a Gabriela vem trazer para a gente também. Deus nunca fecha a porta. O serviço no bem está à disposição de cada um de nós. Mas, João, não sei o que fazer, começa fazendo uma prece. Peça discernimento. Faça a pergunta magna, a pergunta que Saulo
ainda Saulo, às portas de Damasco, fez a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Pergunta e espera a resposta. Ter o coração aberto e a boa vontade de perguntar ao mestre como você pode ser útil e esperar com ouvidos atentos a resposta já é uma primeira forma de caridade, porque a primeira caridade que se pode ter é com você mesmo. A primeira gratidão que nós podemos ter é conosco. Então, as portas sempre estão abertas. Ruminar a culpa, como disseram todos muito bem, lembrou a Gabriela, Paulinho e o Simar, é um ato de ignorância da lei divina, é um ato de egoísmo, porque você acha, parte do princípio que você é distinto, é um ato de ingratidão com Deus, que sempre deixa as portas da misericórdia abertas, as portas do bem abertas. Obrigado, Gabi. Excelente, excelente lembrança. Justiça Divina é um livro maravilhoso, né? Quem mais gostaria de falar? É tudo cada vez. Todo mundo já resolveu suas questões com as suas culpas internas. Podemos parar o estudo por aqui. Está todo mundo bem resolvido com as suas culpas. A Gabi botou a mãozinha assim em oração. Respondeu no chat. Olha lá, hein, gente. Se ninguém falar mais nada, eu vou dar tudo por encerrado, hein? Depois vai ficar lá, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, vai ficar arrependido aí. Ó, dor uma, todo mundo está taciturno, reflexivo. Mexer na culpa é mexer no vespeiro, né? Mas eu acredito que a partir de hoje todo mundo vai olhar a culpa com um pouco mais de caridade, um pouco mais de benevolência, um pouco mais de indulgência, um pouco mais de perdão. Se não se perdoar, a gente não sai do lugar. Isso não tem como um verdadeiro espírita, se ele puder dizer hoje, sou melhor do que ontem. E fazendo aí uma amálgama entre a fala do estimado Paulinho e o texto da Gabi, da Gabriela, né? As portas do bem estão sempre abertas. Então, antes de sentir culpa ou ao invés de ficarmos nutrindo a culpa, eu espero que cada um de nós, hoje, a partir de hoje, possa entender o seu lugar, o lugar de espírito perceptivo, o lugar de espírito em aprimoramento nessa magnífica escola chamada Planeta Terra, junto desse magnífico processo chamado reencarnação. Eu espero que cada um de nós possa, a partir de hoje, olhar a nossa culpa com mais caridade. Remorso é essencial para você se arrepender legitimamente. É necessário que você entenda a dor que você causou, irmão. É necessário que você entenda. Mas ruminar a culpa é atrasar a restauração do bem. E o ato que você cometeu pode ter tirado. Então, meus irmãos, dou-lhe duas. Se ninguém falar, nós vamos encerrar o estudo.
Então, queridos irmãos, queridas irmãs, agradecendo demais. Tudo maravilhoso, realmente foi falado o essencial, direto, objetivo, reto. Não sei vocês, mas eu estou saindo do estudo de hoje extremamente provocado e motivado a rever vários conceitos no intuito de aprimoramento. Agradecendo a participação de vocês, a confraria, a benevolência, a indulgência e ao perdão de todos para conosco. Agradecendo o concurso dos bons irmãos espirituais, dos nossos perfeitores espirituais, principalmente da falange de Eurípides, que hoje parece ter nos visitado, segundo a intuição nos fala. E convido a todos para que nós possamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, aquele que nos julga com misericórdia e nos condena deixando a porta da redenção e do amor aberta. Não existe castigo, existe consequência. Não pode existir culpa, porque todos nós somos corresponsáveis enquanto espíritos jornadeiros, imperfeitos que somos, nesse planeta de provas e expiações. E por isso nós damos graça a Ti, ao Pai Maior. Pai, o Deus que Jesus, o nosso Mestre, nos apresentou e chamou de nosso Pai. Nós te agradecemos, nosso Pai, por mais essa chance de estarmos aqui reunidos nessa noite, para que possamos, através da construção coletiva que aqui foi feita, plantar as sementes de mudança, as sementes do Evangelho, que nos permitirão, ao florescer e ao frutificar, nos aprimorar no entendimento da sua lei, para que nós possamos ser cooperadores cada vez melhores e cada vez maiores da sua obra neste planeta, Pai. Graças vos damos, ó Mestre Jesus, por ser nosso divino amigo, nosso bom pastor, o nosso paraninfo nessa aposta do espírito imortal, jornadeando no processo reencarnatório. Por nunca ter nos desamparado desde que você recebeu cada um de nós das mãos carinhosas do Pai Maior, para cuidar de nós como ovelhas perdidas que somos. E prometeu ficar conosco até o fim dos tempos. E por isso rendemos graça e gratidão a Ti, Mestre Jesus. Graça e gratidão também a cada um dos irmãos da espiritualidade, que do anonimato, do silêncio, da outra dimensão do além-túmulo, velam, prezam, guardam e nos auxiliam de maneiras que nós nem podemos imaginar. Gratidão imensa ao auxílio que todos vocês têm para conosco. E também, Pai, gratidão a cada um dos irmãos reencarnados, companheiros de jornada, que conosco, ombro a ombro, palmilham, tateiam e perseveram nesse caminho feito de expiação, de provas, de aprendizado, de superação, de aprimoramento, de restauração do bem, fazendo o bem no limite das nossas forças, combatendo a ignorância divina que ainda habita em nós, para que nós possamos, como diz Emmanuel, construir a felicidade mútua e eterna, já aqui, nesse nosso maravilhoso planeta. Em teu nome, honra e glória a Deus, hoje e para todo sempre. Em nome do Mestre Jesus, nós te pedimos humildemente que, se assim for da sua vontade, que assim seja. Amém. Gratidão, meus irmãos, gratidão, minhas irmãs. Com a graça do bom Pai, até quarta-feira que vem. Lembrando que domingo nós temos um encontro marcado no NEP Alcione, às 20h30, podemos pegar um pouquinho mais cedo, e o link vai ser colocado no nosso grupo, no nosso WhatsApp. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Muita paz e muita harmonia. Gratidão aí por essa oportunidade. Logo, Paulinho. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite, Márcia. Fica com Deus, querido.